Oi, tudo bem? Eu sou Ricardo Saldanha, professor de Educação Física, doutor em Ciências do Movimento Humano e hoje eu estou aqui para te ensinar os 10 mandamentos para tu conseguires tabular os resultados da tua pesquisa, do teu trabalho de conclusão, de mestrado ou doutorado. Claro que para poder ensinar isso para vocês eu vou ter que falar com um aluno meu e perguntar se de fato ele fez a tarefa de casa. Ô, senhor, o que eu faço com esses monte de questionário aqui, esses termos de consentimento? Como assim? Faz o que a gente combinou. Tabula os dados e me envia o quanto antes por e-mail. Não precisa não, senhor. Já tá tudo dominado. Já sei o que eu vou fazer. E o que tu pretendes fazer? Pô, senhor, o senhor não sabe? Eu vou pegar cada um desses questionários e vou fazer uma anotação no meu bloquinho. Aí depois eu faço uns comentários lá no TCC e tá tudo certo. Só correr pra abraço e comemorar. Se tu realmente queres fazer um TCC campeão e teres condições para organizares da melhor forma possível os resultados da tua pesquisa, então tu não pode perder esse vídeo. Pode até dizer: Ai, prof, eu ainda não terminei as coletas. Ou ainda, Ai, prof, eu nem comecei minhas coletas. não importa, quanto mais cedo vocês começarem a organizar esta etapa do trabalho de conclusão de vocês, menos trabalho, menos tarefa vocês terão acumuladas no final do processo. Pensa comigo, no final do trabalho de conclusão de vocês, vocês vão estar, teoricamente, cansados. Final de semestre, provas, tendo que escrever o trabalho de conclusão, tendo que analisar os resultados do trabalho de conclusão, tem que fazer a discussão do trabalho de conclusão. Só que para isso tudo acontecer, vocês terão que pegar os resultados do trabalho de vocês e colocar isso numa planilha para que vocês consigam analisar da melhor forma possível. Então vamos ao primeiro dos 10 mandamentos para a tabulação dos resultados da pesquisa de vocês. Vamos a ela. Se vocês tiverem a planilha já organizada antes de iniciar as coletas, vocês poderão, na medida em que forem coletando os resultados, irem digitando esses resultados na planilha. E ao final de todo esse processo de coleta, vocês terão a planilha pronta, digitada, sem muito problema, sem muito esforço. É como se fosse um trabalhinho de formiguinha. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha tese de doutorado, mais de 1.000 adolescentes participaram do meu estudo. Para ser mais exato, 1.125 adolescentes. Bom, vamos trabalhar com o número de 1.125. Imaginem se eu resolvesse deixar para o final a digitação dos resultados da minha tese de doutorado desses 1.125 sujeitos. Eu com certeza não conseguiria terminar o meu doutorado. O segundo mandamento é: numerem os questionários de vocês. A partir do momento que vocês têm em mãos os questionários respondidos, antes de digitar esses resultados, é importante que vocês numerem esses questionários na folha. Por exemplo, eu tenho aqui um questionário de uma pesquisa que eu realizei. Grampeei esse questionário, então eu tenho um questionário respondido, um outro questionário respondido e um terceiro com as informações também respondido. Bom, são vários questionários nessa pesquisa que eu fiz. Esse bloquinho aqui é apenas de um sujeito. O que eu devo fazer? Como por questões éticas nós não perguntamos o nome da pessoa, eu preciso identificar esse sujeito de alguma maneira. A sugestão que eu dou é que vocês peguem o questionário ou os questionários que estejam agrupados e seja de um mesmo sujeito, vocês coloquem um número. Eu vou fazer isso agora para identificar então que esse, por exemplo, é o sujeito número 1. Se esse então é o sujeito número 1, lá na planilha ele vai ser o primeiro da fila, vai ser o número 1. Se vocês pegarem um próximo, coloque número 2 e assim por diante, para depois, caso aconteça algum erro de digitação que vocês não perceberam no momento de digitar e vocês possivelmente possam perceber na hora de analisar os resultados, vocês vão saber que aquele erro de digitação é do sujeito número 1.
terceiro dos 10 mandamentos para a tabulação dos resultados do trabalho de vocês. Vamos a ele. Conheça bem o questionário que vocês estão utilizando. Saibam como analisá-lo. Por exemplo, existem questionários que ao final do preenchimento dele geram um score que classificam esse sujeito, como por exemplo o questionário SF36, que mede qualidade de vida, o IPAC, que mede nível de atividade física com adultos, o CAFA, que mede nível de atividade física com adolescentes. Todos esses questionários que eu falei para vocês, ao final do preenchimento vai gerar um score, e esse score vai classificar esse sujeito conforme a medida que o questionário faz, ou nível de atividade física, ou qualidade de vida, seja o que for. Então vocês precisam entender como analisar os resultados, como analisar as respostas dos sujeitos que responderem aos questionários de vocês. Por exemplo, o questionário que eu mostrei para vocês, este questionário é o CAFA, e ao final do questionário ele tem uma fórmula para identificar e classificar o nível de atividade física do adolescente. Então, se vocês estão utilizando, por exemplo, esse questionário, vocês têm que saber como analisar no final, porque isso ajuda a vocês controlarem a forma correta de preenchimento desse questionário. O quarto mandamento, o quarto dos 10 mandamentos para a tabulação dos resultados, estabeleçam alguns códigos referentes às respostas desses questionários. Isso ajuda e facilita e acelera o processo de digitação. Veja um exemplo que eu vou mostrar para vocês referente ao quarto mandamento. Vocês estão vendo na tela um questionário, um exemplo de questionário, e para facilitar a digitação das respostas desse questionário, eu coloquei ao lado em vermelho um código para que eu, em vez de escrever a resposta na planilha, eu coloque no lugar da escrita do texto um número. Vejam, se ele responder na segunda questão, quando você está em casa, o que prefere fazer? Aí ele tem a opção, marque apenas uma alternativa. Se ele diz internet, em vez de eu escrever a palavra internet, eu vou colocar o número 1 lá. Ou se por acaso ele responder escutar música, em vez de escrever isso, eu vou colocar o número 6. Bom, se ele coloca, por exemplo, outra opção que não está elencada nas opções de resposta dessa questão, como por exemplo, fazer nada, essa é a opção número 9, e eu tenho que criar esse código número 9 lá na minha planilha para depois saber que 9 significa não fazer nada. Pode ser que outros sujeitos também coloquem isso, não fazer nada. Então, estes outros sujeitos, quando responderem esta mesma coisa, receberão o número 9 como código. Agora, fiquem atentos, se surgirem outras opções diferentes do não fazer nada, vocês deverão seguir a ordem da numeração. Então, não fazer nada é o número 9, se surgir uma outra opção, essa outra opção passa a ser o número 10 e assim por diante. Bom, então essa é a dica do quarto mandamento. Criem código para que vocês tenham facilidade para digitar os resultados da pesquisa de vocês. O quinto mandamento, vocês deverão executar na planilha do Excel. Vocês deverão clicar no mais ou alterar o nome de alguma dessas planilhas que vocês têm no Excel, em uma destas abas. Caso vocês já tenham uma planilha, uma aba já sendo utilizada e não tenha mais nenhuma outra, a sugestão que eu dou é que vocês cliquem no mais. Cliquem depois com o botão direito para renomear essa planilha e coloquem lá legendas. Ou vocês podem escrever código das respostas, da forma que vocês acharem melhor para depois não esquecerem. Bom, então vocês vão ter uma planilha só com uma legenda. Se vocês estão utilizando apenas um questionário, é mais fácil. Caso vocês utilizem mais de um questionário, vocês deverão identificar questionário X, questão número 1 e as opções de resposta. Vamos voltar no exemplo do questionário que eu mostrei para vocês e vamos colocar o código da primeira questão. Vejam que a questão número 1 era quantas pessoas moram em sua casa, contando com você. Se ele respondeu 2,
Então esse é o código 1. Então esse é o código que eu vou botar lá. Então, 2 é código 1, 3 é código 2, 4 é código 3, assim por diante. Então, 1 significa 2 pessoas, 2 significa 3 pessoas. Então vocês terão em uma aba da planilha de vocês todos os códigos das respostas do questionário ou dos questionários que vocês utilizarem. Está escrito no 6º mandamento que vocês deverão organizar a planilha de vocês, ou seja, a ordem em que as questões aparecem na planilha de vocês conforme essas questões estão dispostas no questionário. Por exemplo, então aqui eu tenho algumas questões e eu devo colocar na planilha a ordem das questões conforme está aqui. Pense no seguinte, imagine que lá na planilha eu coloco as informações primeiro desse questionário, depois as informações deste questionário, depois eu volte para este questionário. Olha o tempo que vocês vão levar virando e voltando a folha e é uma grande chance de vocês errarem na digitação. Então a ordem que vocês deverão colocar na planilha é a ordem que está apresentada no questionário de vocês. Comecem colocando a primeira questão, no caso aqui, a informação que eu solicito é saber qual o sexo do sujeito, depois a idade, nível educacional, tipo de esporte que pratica. Na mesma ordem que está apresentado aqui, deverá estar apresentado lá na planilha do Excel. imagine o seguinte, eu falei para vocês que na minha tese de doutorado, 1.125 sujeitos participaram da minha pesquisa. Eram 6 tipos de questionários, 6 tipos de escalas que eles deveriam responder. Agora multiplica 6 vezes 1.125. Bastante, né? Não é só isso não. O total de questões respondidas por cada um dos sujeitos eram 127. Agora multiplica 127 vezes 1.125 sujeitos. São mais de 140 mil resultados digitados. É muita coisa. Imagine se eu deixasse para o final. Agora vocês entenderam por que é importante antecipar e planejar bem a planilha de tabulação dos resultados? Neste 7º mandamento, eu vou ensinar para vocês como estruturar a planilha de tabulação dos resultados. Então, vou pegar a mesma planilha que nós estávamos utilizando, vou clicar na aba tabulação, porque eu já alterei o nome na aba, para que eu tenha maior facilidade de encontrar os resultados. Então, essa é a tabulação de um resultado de uma pesquisa que eu fiz. São 141 sujeitos que participaram desse estudo. E 141 porque a primeira linha, se vocês perceberam, a primeira linha é o cabeçalho. cada linha representa um sujeito. Então, esta linha que eu demarquei é um sujeito, esta outra linha, linha número 3, é um outro sujeito e assim por diante. E cada coluna representa uma questão que vocês coletaram, uma questão que consta no questionário de vocês. Então, se a primeira questão foi referente à informação sobre sexo, em vez de eu colocar ali como resposta masculino e feminino, eu criei um código. O código número 1 representa o masculino e o código número 2 representa o feminino. Eu coloco a idade, eu não vou colocar 13 anos, eu preciso só colocar um número. Se por acaso vocês resolverem analisar a média de idade, a planilha não vai conseguir fazer isso porque vai ter número e letra junto. Então, não coloque a unidade, se for o caso quilogramas, que é a terceira coluna, massa corporal. Vejam que eu não coloquei 50,1 quilogramas, eu coloquei 50,1, que eu sei a unidade. Um ponto importante que vocês deverão se preocupar é o enunciado de cada coluna. Tem que estar muito bem claro o que cada coluna representa. Esse questionário que vai até a letra X é um questionário que mede atitudes pró-sociais e antissociais. Lembra que eu falei para vocês que vocês devem conhecer muito bem o questionário? Pois bem, esse questionário ele mede 2 dimensões. Isso significa que um grupo de itens compõe uma dimensão, um grupo de itens compõe uma outra dimensão. Por exemplo, nesse primeiro questionário de atitudes, são 2 dimensões. O questionário avalia atitudes pró-sociais e antissociais. Então, para facilitar a minha vida na hora de analisar, eu já no enunciado, já coloquei lá, identifiquei número 1, anti, eu sei que então esta questão, esta afirmação mede atitude antissocial. A questão número 2, eu sei que mede atitude pró-social e assim por diante eu já identifiquei na planilha da maneira correta, da maneira como deve ser. O 10º mandamento. Tenham muita atenção na hora de digitar os resultados. Lembre-se de guardar todos os questionários que vocês utilizaram na pesquisa. Pode ser que o sujeito que participou da pesquisa de vocês resolva que não quer mais participar do estudo. E vocês deverão retirá-lo da planilha de análise. Para que vocês encontrem quem é esse sujeito, vocês deverão ter as informações guardadas, os questionários e principalmente o termo de consentimento livre esclarecido.
Lá nesse termo de consentimento, vocês vão assegurar ao participante do estudo que, caso ele resolva não querer mais participar do estudo, mesmo que ele tenha assinado, ele pode e tem esse direito de não querer mais. Ou, se por acaso a análise que vocês utilizaram não contemplou todas as informações que vocês coletaram, pode ser que futuramente vocês voltem a esta planilha e resolvam fazer uma análise diferente. E nessa nova variável analisada, tenha lá um erro de digitação. Aí vocês podem recorrer ao formulário que está guardado e verificar se realmente foi um erro de digitação ou foi um mau preenchimento do questionário. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E lembrem-se, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like, comenta, compartilhe entre seus amigos e colegas. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Tchau, até a próxima.